Nem os banqueiros centrais sabem. Mas a gente vai explicar. Primeiro, a questão da produtividade e da deflação. Realmente, esse é um dos grandes problemas da ciência econômica dominante, é que a gente se perdeu, aqui eu falo a gente, economistas em sentido amplo, neste medo da deflação como sendo o grande fantasma contra o qual nós precisamos combater com todas as forças, e que a famosa espiral deflacionária mística é o grande problema econômico. O que é isso? A inflação, a espiral inflacionária não é problema, a deflação é. Eu vou voltar nesse ponto, me relembra. Mas é curioso porque existe uma deflação boa e uma deflação ruim. A deflação ruim é que está associada a essa espiral deflacionária que eu vou voltar. A deflação boa é aquela natural do capitalismo, é a natural da produtividade e é a consequência inevitável do crescimento econômico. O crescimento econômico, ele é deflacionário por natureza, por definição. Crescimento econômico significa produzir mais, é uma economia que gera mais bens, mercadorias, serviços, tem uma abundância maior de produtos sendo ofertados no mercado. Se a lei da oferta e demanda vale para qualquer produto, uma maior abundância de bens no mercado, seria natural esperar que os preços caíssem. Tem muito mais carro, tem muito mais telefone, tem muito smartphone, enfim. É natural esperar que os preços caiam ano após ano. Mas isso não acontece porque aí sim temos a figura do Banco Central, que manipula a oferta monetária e impede que esse processo ocorra. Porque aí a deflação boa é mal entendida e confundida com a deflação ruim, que eu já vou explicar. E aí bancos centrais mundo afora, os economistas sempre embasando com teorias muito sofisticadas, dizendo que é preciso evitar a deflação a qualquer custo. Do tipo, se o Japão tiver menos 0,5 ou menos 1 no ano, esse é o pior problema da humanidade, precisamos combater isso ao máximo. Por quê? Por que 0,1% de inflação é ok, ou também o místico 2% é ok, mas abaixo disso é perigoso? 0,5, menos 0,2 é um grande problema. E não existe nenhuma lei econômica que realmente comprova essa teoria de 2% de inflação, ou que a oferta monetária precisa crescer ano após ano para dar conta de uma economia em crescimento. Então o crescimento econômico ele é deflacionário por definição. A deflação ruim é aquela associada à destruição do dinheiro, que os economistas chamam de contração monetária, que é o processo que invariavelmente ocorre depois da expansão do crédito, da expansão monetária. E que processo é esse? O principal deles, aí está a origem desse grande medo, foi na Grande Depressão, porque antes da Grande Depressão tivemos a década de 20, que foi um processo de grande expansão monetária. Os bancos americanos dando muito crédito para a economia, para famílias, especialmente para investidores, para investir na bolsa, acabou formando a grande bolha de 29, o grande crash de 1929, e aquele crash acabou desencadeando o processo de deflação monetária. Tivemos um grande crescimento da oferta de dinheiro na década de 20. Estourou o crash da bolsa de 29, começou o processo inverso, começou a contrair a oferta monetária. O dinheiro começou a ser destruído, porque o crédito estava sendo destruído, que é o processo natural depois de uma expansão. Só que esse processo tem efeitos reais nos preços. Assim como a expansão monetária tem efeito de aumentar preços, ativos, bens, salários, o efeito contrário também tem impacto nos preços. Então a deflação monetária que ocorreu lá em 29, que foi muito intensa, acabou gerando uma grande queda nos preços e no curto prazo é um processo doloroso também, especialmente nos salários, porque os salários reais acabam ficando mais elevados, geram desemprego no curto prazo, mas no médio prazo esses processos vão se ajustando naturalmente. Mas o governo americano, com economistas, o Keynes não tinha escrito ainda a teoria geral do juro da moeda e do emprego, ele escreveu em 36, mas ele já estava lá dando as suas prescrições para solucionar. E a ideia então é, se o problema agora é a deflação monetária, precisamos reinflar a oferta monetária. Mas como é que a gente faz isso num banco central ou num sistema monetário em que a moeda é o ouro, o dólar representa uma medida de ouro?
um peso de ouro. A gente não pode criar ouro do nada. Como é que a gente faz isso? O ouro é o problema. Então vamos eliminar o ouro da equação. E aí que entra a ordem executiva 6102 do Franklin Delano Roosevelt, em maio de 33, que obrigou os americanos a entregar todo o ouro que eles tinham em casa e certificados de ouro também. Em troca, eles receberiam notas do Federal Reserve ao preço de, na época, era $20 por onça Troy, e no ano seguinte eles desvalorizaram para $35 a onça Troy. Mas, tirando o ouro da equação, estava o campo aberto para imprimir dinheiro, inflar a oferta monetária e tentar combater aquela deflação, que eu repito, é natural de um processo de expansão monetária prévia. É ruim? É. Mas o essencial é impedir que aquele processo de expansão prévio que ocorra. E não apontar na deflação o problema. O problema ocorreu antes, quando estava a festa rolando, todo mundo feliz da vida e especulando na bolsa. Ali estava o problema sendo gestado. O que aconteceu depois era resultado inevitável. E aí também está o problema do Keynes, porque ele identifica ali a raiz do problema, na deflação. E perde de vista que aquilo é consequência de uma causa anterior.